Bom dia a todos. Que bom, né? Essa tarefa de ser a última do painel é sempre mais complicada. Queria fazer um agradecimento muito especial ao convite da EMESP, né, na figura do seu presidente, um agradecimento à presença de todos, e aí em especial aos meus colegas do metrô e da GNG, né, o apelido carinhoso da gerência de negócios do metrô, na figura do Luiz Salles, que é o nosso chefe de departamento de negócios, que tem conosco um enorme desafio. Bom, eu trago aqui uma nuance um pouco diferente em relação à captação de recursos para os empreendimentos, que é um pouco a experiência do metrô na obtenção das receitas acessórias, e a gente vai tentar tratar aqui esse A de acessórias com um A maiúsculo, porque é do tamanho do metrô de São Paulo e daquilo que a gente espera captar. Trazendo um pouco da evolução da receita, né, dessa relação da receita da não tarifária com a tarifária, a gente vê que o metrô ele vem crescendo na obtenção das receitas acessórias. Hoje, essa relação não tarifária com tarifária está da ordem de 10%, e aí a gente vê que quando a gente se compara com os outros metrôs, com os maiores metrôs do mundo, nós estamos aí num ranking de 32 metrôs no 14º lugar. Isso nos inspira a crescer, porque a gente vê que é possível fazer melhor, mas também nos mostra que já alcançamos um patamar interessante, que a gente deve ser reconhecido por aquilo que o metrô já conquistou ao longo de sua história. Quando a gente mostra um pouco os segmentos e a divisão aí dessa origem das receitas não tarifárias do metrô, a gente vê nessa um peso bastante significativo em desenvolvimento imobiliário, então aí representando mais da metade da origem dessas receitas, mas com um trabalho bem forte na área de publicidade, de varejo, de novas tecnologias, telecomunicações, né, enfim, que a gente tem ainda um campo bastante grande para avançar. Em 2016, então, o metrô alcançou 171 milhões de reais, e a gente espera agora, em 2017, ultrapassar a barreira dos 200 milhões, que é um valor bastante significativo, e eu vou demonstrar para vocês um pouco como é que a gente chegou, como é que a gente espera chegar a esse resultado. Bom, nessa composição geral, então, esse gráfico já demonstrava, né, que desenvolvimento imobiliário corresponde à metade da origem das nossas receitas, e isso tem a ver com um trabalho iniciado há muitos anos, né? O grande peso de desenvolvimento imobiliário para o metrô de São Paulo está relacionado com os shoppings, então são 5 shoppings, 2 terminais, alguns empreendimentos de estacionamento e a comercialização de alguns terrenos, mas isso está concentrado mesmo nos shoppings. Muitas ações de varejo, e a gente está intensificando essas ações nas estações, a gente vai compartilhar um pouquinho mais com vocês à frente, e algumas ações fortalecidas também no segmento de publicidade. Quando a gente foi convidado para esse painel e falava de formas inovadoras na obtenção de receitas, o que nos ocorreu é o sentido da inovação no fazer diferente do que fazíamos. Como é que a gente deve intensificar uma série de medidas, olhando para o momento presente, como é que a gente melhora a obtenção de receitas agora, criando um alicerce robusto para o desenvolvimento no futuro. Então, é nesse raciocínio que a gente trouxe a experiência para vocês. Então, nas ações de hoje, a gente tenta maximizar, potencializar mesmo o máximo possível a captação de recursos nas estruturas existentes e com as limitações existentes, mas de olho numa estruturação melhor para aumentar esse potencial para o futuro. E quando a gente olha para o amanhã, foi legal, né, falar em amanhã, e hoje, como se fosse um tempo bem curtinho, a gente sabe que o amanhã ele está muito mais relacionado às medidas e às ações que nós vamos tomar hoje para criar essa possibilidade de crescimento no futuro. E a gente entende que o segmento com maior potencial para o futuro é desenvolvimento imobiliário, e isso vem muito em tela com o que os meus colegas acabaram de mencionar. Hoje, a gente está trabalhando para potencializar essa captação de recursos. A
gente está potencializando a comercialização dos espaços existentes, as ofertas de serviços, renegociação de contratos, otimizando processos, intensificando ações de regularização fundiária, né, o terreno é a nossa matéria-prima, e trabalhando com projetos especiais para ajuda na redução do custeio da companhia. No caso, e aí eu vou entrar com vários gerúndios aqui, porque são ações realmente em curso, então nós estamos potencializando a comercialização, e aí eu queria destacar o nosso contrato de publicidade, um segmento muito importante, onde a gente teve uma grande mudança de paradigma esse ano, né? A gente vem de uma comercialização de publicidade painel a painel, com uma ação direta, com esforço de venda de equipe interna, para uma mega licitação por pregão eletrônico, então também foi uma grande novidade no modelo de licitação desse segmento, para master concessão de publicidade. Então, com a master concessão, a gente vai ter um único concessionário, explorando de forma exclusiva a publicidade nas estações e trens, exceto os monitores dos trens, porque a gente tem um outro contrato. Mas isso vai colocar o metrô numa rota da grande tendência da comercialização de publicidade nos metrôs mais importantes do mundo. O interessante dessa modelagem foi a agressividade do metrô, entendendo que ele tinha seu valor e ele precisava se posicionar assim no mercado para que os maiores players participassem e tivessem, então, um ativo, um inventário muito valioso, considerando a audiência de quase 4 milhões de usuários dia que a gente pode oferecer para um contrato dessa natureza. Então, numa licitação para a exploração das linhas 1, 2 e 3, contemplam aí 52 estações, esse contrato gerou para o metrô uma remuneração inicial da ordem de 51 milhões de reais, foi um contrato e numa modelagem com resultado histórico e bastante comemorado, né? O pagamento dessa remuneração inicial já aconteceu, e a gente vai ter com esse contrato um aumento de mais de 50% daquilo que a gente conseguia fazer por conta própria, além de uma modernização completa das nossas estações. Então, na modelagem, incluía um investimento mínimo de 20 milhões para que a gente tivesse a modernização de todas as peças, de todo o parque aí publicitário nas nossas estações, sejam com painéis digitais, sejam com retroiluminados. Quando a gente fala até de trazer essa modernização, a gente linka essa melhoria visual, essa experiência visual que vai acontecer nas estações, com melhorias operacionais, porque a gente inclui a possibilidade de mensagens operacionais ou mensagens emergenciais, esse contato com o usuário de uma maneira mais efetiva. Destaco aqui um pouco de como vão ficar as nossas estações, tanto com a mídia digital, quanto com painéis e ações de iluminação. Esse trabalho de modernização está em curso, né? A previsão é que a gente tenha grande parte dela instalado entre abril e maio, também em comemoração aos 50 anos do metrô. Gostaria de destacar também ações na área do varejo, então são a comercialização das lojas, dos espaços comerciais dentro das estações. O metrô mudou também o seu posicionamento desde o ano passado. Nós vínhamos de uma contratação, uma exploração dos espaços das lojas a preço fixo, regulado, né, por regulamentos internos da companhia, e passamos desse preço fixo para a licitação também por pregão eletrônico, onde a disputa elevou em mais de 150% o valor do metro quadrado dos nossos espaços. Tem loja no metrô com o valor de metro quadrado de Shopping Iguatemi. Então, a gente vê novamente o metrô tentando se posicionar, mostrando o valor que tem e quanto vale você entregar um fluxo, né, da magnitude que a gente tem na porta dessas lojas diariamente. Então, esse é um outro exemplo bem sucedido esse ano da valorização dos espaços do metrô através do varejo. Em relação à fibra ótica, a gente está aproveitando uma oportunidade. O metrô vai fazer um investimento muito grande na implantação de um grande anel de fibra cobrindo toda a rede, e nós estamos aí casando esses cronogramas para levantar o potencial de exploração comercial desta fibra,
para que, assim que ela estiver instalada, a gente já tenha condições de fazer o melhor uso dessa melhoria. Nós estamos também ampliando a oferta de serviços, né? O usuário está cada vez mais exigente em relação àquilo que ele encontra nas estações. Então, o Wi-Fi ele tem mais do que um fator econômico, ele tem nessa melhoria da prestação de serviço. Passamos de 6 estações para 40, com uma cobertura bastante significativa, e aí resultando de fevereiro para cá, em mais de 3.600.000 acessos dos nossos usuários. Uma outra ação tem a ver com a renegociação de contratos existentes. Então, na hora e na possibilidade de prorrogar o contrato, repactuar as condições da maneira mais vantajosa possível para a companhia. Foi isso que aconteceu no contrato da TV Minuto, que são os monitores nos trens, onde a gente aumentou a remuneração do metrô, exigindo também um novo investimento na melhoria dos equipamentos. Então, a troca de todas as telas. A tecnologia ela avança e a gente precisa ter mecanismos que acompanhem essa evolução para oferecer um serviço melhor para o usuário, incluindo também ações operacionais, porque com esta melhoria, o metrô terá condições do CCO de enviar mensagens emergenciais para avisar, para informar o usuário no trem de qualquer problema que eventualmente ocorrer na via. Também gostaríamos de destacar a expansão do Shopping Itaquera, que teve a ver com uma renegociação de contrato, uma negociação ocorrida no final de 2015, com o fruto a ser inaugurado agora no mês de outubro, com a expansão do shopping, quase um novo shopping. São mais de 25.000 metros quadrados de área bruta alocável, 60.000 de empreendimento, gerando uma receita adicional importante para o metrô, não só a partir do ano que vem, de forma perene, durante todo o período da concessão, mas também uma antecipação importante aí de receita que aconteceu, da ordem de 15 milhões. Nós estamos também otimizando os processos, uma parte que pode parecer chata ou menos importante, a gente considera o contrário, porque essa arrumação, às vezes, da casa e dos processos nos facilitam depois a avançar. E trabalhamos muito na fiscalização das nossas lojas para melhorar, mais uma vez, a oferta de serviços aos usuários, e um trabalho muito forte com a Prefeitura e com a Câmara em relação à legislação. Alguns gaps na legislação não permitia que as lojas do metrô tivessem, por exemplo, alvará de funcionamento, porque, a edificação ela não tinha a documentação necessária que permitisse essa emissão de alvará, e isso, com a nova legislação, na lei de zoneamento e a previsão das atividades auxiliares na rede metroviária, isso foi resolvido. Isso pode parecer um detalhe, mas ele tem um aspecto importante. Você está formalizando, de fato, as atividades comerciais nas estações e atraindo um outro segmento de investidores, não só de franquias, enfim, outras marcas que se sentem mais atraídas e mais seguras de investir no ambiente metroviário, o que nos deixa muito felizes. Nós estamos também intensificando a regularização fundiária e a prospecção de negócios. Não adianta ter milhares e milhares de metros quadrados de terrenos totalmente problemáticos, onde você não consegue colocar na prateleira para uma comercialização adequada. Então, há uma energia muito grande. Aí queria parabenizar o trabalho do Guilherme Speck, que coordena essa área no metrô, e a Ana Lúcia Meira, de patrimônio, porque a gente precisa trabalhar junto, regularização fundiária e prospecção dessas áreas, para que a gente consiga obter o resultado esperado. O metrô tem mais de 400 mil metros quadrados de áreas remanescentes, mais de 200 áreas em processo de regularização na prefeitura. Então, de toda a ordem, de toda a sorte de problemas ou de pendências, que a gente precisa avançar, senão essas áreas elas não têm valor comercial algum, e pior, ela acaba onerando a companhia de uma maneira muito intensa. E a gente está estudando, quando a gente apresenta alternativas e tenta prospectar as nossas áreas do mercado, a gente também tenta identificar todas as possibilidades da nova legislação, que está muito mais
alinhada em projetos convergentes com o metrô. Lei de zoneamento fez isso, trouxe algumas mudanças muito interessantes, Código de Obras e também agora a nova lei federal em relação ao direito de laje. A gente tem que estar muito atento a essas mudanças para saber prospectar adequadamente para o mercado. Vou aproveitar esse momento só para fazer o comercial, né, do metrô. A gente lançou um material sobre empreendimentos associados, onde a gente mostra todas as áreas disponíveis do metrô que estão em processo de prospecção junto ao mercado. Então, se aqui na plateia tiver alguém interessado em investimentos, a gente também está à disposição depois aqui do nosso painel. Estamos trabalhando também na desoneração do custeio da companhia. E, nesse caso, o projeto mais ambicioso diz respeito a uma licitação para a concessão de 15 terminais urbanos. O foco dessa licitação, sem dúvida alguma, é a desoneração da companhia, mas é atrair o mercado imobiliário para um projeto grande, um projeto de edificação em cima dos terminais urbanos, em áreas estrategicamente localizadas, né, com o transporte de massa à porta integrado com a rede de ônibus. Essa é uma licitação prevista para uma publicação na próxima semana, com uma expectativa muito grande do metrô pelo seu resultado. Bom, enquanto a gente pensa no amanhã e pensa o que é que a gente está, então, estruturando hoje para chegar lá, queria destacar para vocês que nós estamos focando em desenvolvimento imobiliário, visando essa sustentabilidade do modelo. E o desenvolvimento imobiliário, ele serve não só para um modelo de exploração comercial do próprio metrô, mas para auxiliar, de fato, na estruturação de PPPs e concessões. Para isso, a gente está trabalhando para aprimorar o modelo atual dos projetos, né? Não construiremos mais, então, trilhos nem estações, como já fizemos, mas se não adotarmos medidas agora para rever esses projetos e incorporar essas características de desenvolvimento imobiliário, não teremos um resultado diferente no futuro, né? A mudança ela precisa ser agora. E isso significa, sim, muito diálogo, quebrar paradigmas, entender que o metrô tem a sua parte de responsabilidade na execução dos projetos, mas precisa também intensificar o diálogo com os demais órgãos, né? Especialmente prefeitura, porque quando a gente fala em desenvolvimento imobiliário, nós estamos falando também em intervenções urbanas que extrapolam, muitas vezes, a responsabilidade do metrô, mas é preciso, esse trabalho de convencimento, ele não é só um convencimento, né, da população, mas envolve, talvez, também órgãos de controle, outras esferas de governo e também todas as equipes internas. Nós estamos, então, tentando, nesses projetos, otimizar o uso das áreas desapropriadas. Então, tem esse exercício do nosso quadrado, né? Já delimitada a área desapropriada, necessária e fundamental para a implantação da linha, como é que a gente vai fazer o melhor uso possível dessas áreas, aproveitando as oportunidades da nova legislação, como eu acabei de mencionar. Estamos em busca de instalações multifuncionais e conversando com as áreas de projetos, né, e de planejamento a respeito disso. As estações não podem mais servir só de passagem para embarque e desembarque dos passageiros, e isso precisa ser feito agora, né? Achar que a gente consegue otimizar a utilização de uma estação depois de inaugurada, a gente quer dizer adaptação, a gente quer dizer utilizar muito menos do que o potencial efetivo daquela estação ou daquela área poderia apresentar ou para o poder concedente, para o metrô ou para o concessionário, se tivesse sido planejado no momento adequado. Entender que as estações, com uma gama maior de serviços, ela beneficia o usuário, ela não atrapalha. Hoje, quando a gente fala em mobilidade, a gente está falando também em praticidade. Se o usuário pode, no deslocamento para casa, ou para o trabalho, ou o que for, usufruir de determinados serviços na estação, nesse entorno imediato, ou em cima das estações, enfim, ele tem uma vida muito mais prática, adequada, um ganho de tempo e de qualidade de vida. Nós estamos trabalhando também para definir procedimentos para os investimentos do setor privado.
Não só a gente enxergar como é que essa estação, esse novo modelo tem que ser concebido, mas que regras do jogo a gente consegue estabelecer para que o processo fique absolutamente transparente e não seja questionado no futuro, porque a gente percebe que hoje a gente separa muito, né? A gente acaba fazendo o nosso empreendimento e depois vai em busca do privado, e a gente estava tentando fazer algo um pouco mais coordenado, e para isso as regras de participação devem ser absolutamente claras e transparentes. E um exercício, para completar esse slide, de adaptação, né, dos modelos de sucesso à realidade brasileira. É impossível viajar mesmo pela Ásia ou pela Alemanha, ou conhecer outros modelos, e não se sentir inspirado para quase fazer um copia e cola, né, no país, mas não é possível. Mas a gente não deve deixar de se inspirar por causa disso e, com essas devidas adaptações, conseguir fazer um melhor modelo para a nossa realidade. Quando a gente fala disso do modelo, e a Eleonora também mencionou Hong Kong, a Hong Kong, a MTR, é o maior exemplo, né, de captação de receitas acessórias dos metrôs, e nós estivemos lá recentemente conhecendo esse modelo. De fato, é um modelo bastante agressivo, mas ele traz, fora e adaptado, descontado as devidas proporções, este conceito da estação integrada, do uso do espaço aéreo, do melhor aproveitamento possível da área de intervenção. Então, cá entre nós, se ela for uma área estritamente regulada pela área de intervenção da estação, ou se ela for de 5 quarteirões a mais, o conceito é o mesmo, de tentar otimizar esse espaço da intervenção com este melhor aproveitamento possível. Então, que a estação não seja só estação, que a estação tenha um leque de serviço subterrâneo, mas ela tenha também uma agressiva exploração aérea de acordo com o potencial de uso do solo for permitido. Bom, quando a gente olha para Hong Kong, né, e essa imagem eu acho que ela é bastante impactante, a gente vê que, em grau máximo, que essa exploração máxima do território ela é aplicada, né? E nessa aplicação, a gente vê que a estação, os elementos de transporte, a integração, elas integram completamente outros edifícios comerciais, residenciais, hotéis, enfim. A estação ela é parte de um grande complexo e é algo que também, com as devidas proporções, a gente gostaria de buscar, porque isso é um modelo que a gente tem defendido, assim como a gente segue muitos outros que defendem esse modelo, é uma otimização do uso do solo, é uma maneira mais coerente e sustentável da gente desenvolver os projetos de expansão. Bom, o que a gente está fazendo, então, para chegar lá? Quando a gente analisa esse modelo, acredita no modelo, defende o modelo, quais são as ações práticas que estamos adotando? Nós estamos fazendo um estudo aprofundado da legislação vigente para enxergar mesmo todas essas possibilidades, essas oportunidades. Nós estamos com as áreas de projetos do metrô, elaborando diretrizes comerciais que serão incorporadas aos projetos de expansão. Então, isso é um marco, é algo muito importante a ser consolidado pela companhia e seguindo, um pouco na linha do que a Luciane falou, acaba também ajudando a blindar humores, né? Então, a gente já faz esse planejamento mais adequado, e com base no conceito de desenvolvimento orientado pelo transporte, que é algo que o metrô ele não consegue seguir e aplicar sozinho, porque ele tem uma limitação territorial da intervenção, mas é importante demais que esse conceito esteja presente para incentivar o uso do espaço aéreo. E, com isso, a gente estuda a experiência dos outros metrôs para que, adaptando a nossa realidade, a gente possa utilizar da melhor maneira possível. Bom, por fim, a mensagem que a gente gostaria de deixar para reflexão e aquilo que nós estamos trabalhando é na linha, de fato, de estruturar um modelo no qual o poder público também se aproprie da valorização gerada pela infraestrutura de transporte, que a gente estruture algo que o ganha-ganha signifique também o poder público ganhar e não só o poder privado, que a gente dê
as condições adequadas de participação, de atratividade, e que a gente consiga, com isso, obter recursos que contribuam para a expansão e manutenção da rede, ampliando, como objetivo principal, os benefícios à população e a sustentabilidade financeira das nossas instalações. Obrigada.